Janeiro de 2004. A polícia da Suécia busca um suspeito mascarado que atirou em 2 membros de um grupo cristão a queima-roupa. Estávamos confusos, não tínhamos nenhuma pista, nenhum motivo. Todos na igreja estavam com medo de serem mortos. Era inacreditável o que estava acontecendo. Todo o país logo foi atraído por uma história bizarra de triângulos amorosos, religião e assassinato. Era uma história inacreditável. Foi o maior crime na história da Suécia. Junto com a polícia, há aqueles que registram a investigação de perto, em filme, no papel e em fita. Eles são as primeiras testemunhas do público. Com seus olhos, eles capturam os capítulos mais sombrios do crime. Knutby, Suécia. Uma aldeia remota perto da costa leste do país. Com menos de 600 habitantes, Knutby é considerada uma comunidade segura e unida. É o lar de muitos membros da Igreja Filadélfia, um grupo cristão conhecido pela sua interpretação rígida da Bíblia. São pessoas comuns, pessoas que acreditam em Deus e que querem viver a vida de acordo com a Bíblia. Eles tinham cerca de 100 membros, a maioria era jovens, várias famílias vivendo muito próximas, muitas reuniões, bem isolados. Em 2004, Helgi Fossmo, 32 anos, é um pastor local. Helgi era uma pessoa dominante na comunidade. Ele veio da Noruega. Era carismático e as pessoas gostavam dele e também o respeitavam. Helgi era alguém que sempre tinha pessoas ao seu lado. De alguma forma, ele as atraía. Sua personalidade fazia com que as pessoas acreditassem. Nós o consultávamos por causa do seu conhecimento. Helgi tem 3 filhos pequenos de um casamento anterior, que terminou quando a sua primeira esposa faleceu. Ele então casou de novo, desta vez com Alexandra, de 23 anos de idade. Alexandra era uma mulher maravilhosa. Ela sempre me procurava como se eu fosse uma irmã mais velha. As coisas preferidas que ela gostava de fazer eram, na verdade, fazer as crianças felizes. Ela era uma das pessoas mais gentis que eu já conheci. Na época, Helgi e Alexandra moravam numa rua afastada, não muito longe de Daniel Linde, também membro do grupo religioso. Eles faziam parte da comunidade. Acho que Daniel Linde considerava Helgi Fossmo como um de seus amigos mais próximos na época. Eles se conheciam muito bem. 9 de janeiro de 2004. Uma fria noite de inverno. Helgi e Alexandra vão dormir. No meio da noite, Helgi vai verificar seus filhos e acaba ficando no quarto deles. Helgi Fossmo estava em sua casa, em um dos quartos dos filhos. Um dos meninos tinha acordado naquela noite, então ele estava na cama de um dos meninos. No final da rua, Daniel Linde também está na cama. Pouco depois de 4h30 da madrugada, ele se levanta. Havia alguém batendo em sua porta. Ele estava dormindo, então acordou, destranca a porta e lá estava uma pessoa mascarada, apontando uma arma para ele. Seu primeiro pensamento era que aquilo fosse uma brincadeira. Então ele foi baleado. No peito e no maxilar. Daniel consegue encontrar seu celular e liga para o serviço de emergência local. Quando Daniel ligou, a operadora levou um tempo antes de entender que algo tinha acontecido.
Ele estava gaguejando muito e tinha dificuldade em falar, já que tinha levado um tiro direto na boca. Uma ambulância logo chega ao local. Quando estava sendo carregado, Daniel pede a alguém para ligar para o pastor Helge Fossmo. Daniel quer que Helge o acompanhe ao hospital. Helge Fossmo foi chamado à casa de Daniel Linde por uma ligação de um dos membros da congregação. Helge acordou, colocou os sapatos, a sua jaqueta e correu para a casa de Daniel sem avisar a esposa. Depois que a ambulância vai embora, a polícia faz bloqueios de estrada por toda a área, esperando ir no encalço do atirador. O que eles sabiam, no momento, era que estavam procurando por um criminoso bem grande. Falavam de um homem consideravelmente grande, vestido de preto, e foi essa descrição que os policiais nos bloqueios receberam. Ao mesmo tempo, um perímetro é estabelecido ao redor da casa de Daniel Linde. O fotógrafo local, Sven Olof Algren, é um dos primeiros membros da mídia a chegar no caótico local. O que me surpreendeu é que havia muitos policiais. Me pareceu que estavam fortemente armados e que eram das forças especiais, com cães. Momentos depois, amigos vão até a casa de Helge Fossmo para avisar Alexandra que Helge tinha ido com Daniel para o hospital. Eles entram e encontram as crianças ainda dormindo. Alexandra Fossmo, entretanto, está deitada na cama, morta. Naquele momento, uma mulher saiu da casa dos Fossmo, gritando: "Por favor, me ajudem, eu não consigo acordar a Alexandra", e há sangue por todo lugar. Aquilo foi um choque. Eu não sabia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo lá era muita coisa acontecendo perto da minha casa. Imediatamente, quando eles saíram da casa e informaram que Alexandra tinha sido baleada no andar de cima, o nosso esquadrão tático entrou na casa e fez buscas. Encontramos as crianças da família Fossmo em um quarto. Eles as pegaram e levaram para outra casa na área. O atirador mascarado aparentemente tinha atacado pelo menos 2 vezes na mesma rua. Foi então que comecei a pensar, será que há outras vítimas? Do outro lado da cidade, o pastor Helge Fossmo está falando com os investigadores sobre o ataque de seu vizinho quando é informado sobre a triste descoberta em sua própria casa. Então ele desabou, chorou e demonstrou muita emoção por alguns minutos. Acho que todo mundo estava em choque em Knutby. A irmã de Alexandra, a pastora Assa Valdau, está fora do país quando fica sabendo do tiroteio. Primeiro eu recebi a mensagem de que o Daniel tinha sido baleado por alguém que invadiu a casa dele. E segundo, que encontraram a Alexandra morta na cama dela. E que, provavelmente, era o mesmo assassino. Enquanto a família e amigos acompanham os noticiários, a polícia continua a busca nos 2 locais de crime atrás de pistas. A polícia descobriu que a pessoa que tinha atirado em Alexandra Fossmo em sua casa devia ter uma chave, ou que talvez a porta estivesse destrancada, porque não houve nenhum arrombamento violento na casa, nenhum sinal de violência. O perito forense Staffan Shellstrom faz parte da equipe que examina a casa do pastor. Eu fotografei o quarto de diferentes ângulos. Alguém entrou lá e matou a vítima enquanto ela dormia. Ela não acordou com o tiro. Vimos um buraco no travesseiro e dentro dele encontramos uma bala de uma arma calibre 38. Talvez o mais intrigante é a evidência encontrada na neve nas proximidades das 2 casas. Fora da casa de Dani Linde, os policiais encontraram pegadas de uma pessoa. Eles seguiram as pegadas com a ajuda de cães. As pegadas vinham de um lugar na mata. Quando seguiram as pegadas até a sua origem, eles chegaram a um lugar onde encontraram marcas de um carro no chão.
Assim, eles assumiram que o atirador tinha ido embora de carro. Dava para ver as pegadas indo do carro para o local do crime e também a ordem em que o criminoso tinha percorrido o caminho. Primeiro, as pegadas levaram à casa de Helge Fossmo, onde ele atirou em Alexandra. Depois, o criminoso sai da casa e de lá vai andando até a casa de Daniel Lind. Fica rodeando a casa e então vai até a frente da casa. A polícia fez moldes das marcas dos pneus, bem como das pegadas. Curiosamente, o tamanho das pegadas parece contradizer a descrição original do atirador. A informação dada à polícia por Daniel Lind era que foi um homem mascarado, então essa foi a teoria da polícia desde o início. As pegadas que eles encontraram na neve eram pequenas, cerca de tamanho 38, mostrando que provavelmente não estavam procurando um homem, mas sim uma mulher. Enquanto a polícia continua a investigar, a notícia de um assassinato na fechada comunidade religiosa se espalha rapidamente. Acho que o público estava interessado neste caso porque era muito incomum. Havia uma aldeia pequena, havia um movimento religioso, uma congregação religiosa. Esse era basicamente o motivo para as pessoas estarem tão interessadas no início. Todos perceberam desde o começo que isto era algo especial, que era um caso especial. Naquela primeira manhã, a polícia tinha poucas pistas com relação à identidade do atirador. A vítima sobrevivente, Daniel Lind, aparentemente não tinha nenhum inimigo conhecido. Daniel Lind não conseguia falar nada desde que chegou ao hospital. Ele teve que escrever suas respostas ou sinalizar com a cabeça. Após interrogar Daniel Lind, a polícia continuou sem pistas. Na verdade, ele não conseguiu dar nenhuma explicação para o tiroteio e parecia não haver nenhuma relação hostil nesta comunidade. E nós estávamos perplexos. Achávamos desde o começo que era muito estranho um único atirador que podia ser uma mulher com algum motivo para sair atirando naquelas duas pessoas. Não havia nenhum sinal ou motivo, não conseguíamos entender. Uma das teorias que foi levantada era que havia inveja dentro da congregação entre os membros. Uma outra teoria era que isto era algum tipo de vingança, talvez de pessoas de fora da congregação. A polícia agora sabe que o assassino foi primeiro à casa de Helge, depois para a de Daniel Lind. Embora Helge estivesse no quarto das crianças, a polícia acha estranho ele não ter ouvido sua esposa sendo baleada, principalmente porque ele foi acordado por um celular minutos depois. Helge alegou que estava dormindo durante o tiroteio e não ouviu nenhum tiro. Ele está acostumado com o toque do celular quando há membros da congregação precisando de ajuda ou precisam conversar com ele. Essa foi a explicação de por que ele foi acordado pelo celular e não acordou com os tiros. A polícia logo vai conseguir sua primeira importante pista no caso e descobre que crenças religiosas podem ter sido um motivo-chave por trás do ataque. Janeiro de 2004, a polícia na aldeia sueca de Knutby está investigando um crime chocante. Um suspeito mascarado assassinou Alexandra Fossmo, a esposa de um proeminente pastor. Momentos depois, o atirador tentou matar um vizinho, Daniel Lind. O crime abalou muito a tranquila comunidade religiosa. As pessoas da congregação estavam chocadas, é claro. E elas estavam perplexas, elas estavam confusas com o que estava acontecendo. Muitos temiam que a própria congregação estivesse sendo atacada. No início, ficávamos todos juntos. Dormíamos juntos em grandes aposentos. Tipo 20 pessoas, 10, 15, 20 pessoas, porque todo mundo ficava com muito medo. O pastor Helge Fossmo é importante para a investigação porque estava na casa quando a esposa levou o tiro. No fim, ele conta à polícia que conhece alguém que poderia ser capaz de matar sua esposa. É uma jovem religiosa chamada Sarah Svensson, ex-babá em sua casa.
Segundo Helg, Sarah Svensson apaixonou-se por ele e que tinha atacado sua esposa em uma ocasião. A Sarah chegou e a acertou com um martelo. Alexandra veio para minha casa, eu vi o ferimento e coloquei gelo nele. Eu disse a ela para ligar para a polícia e ela disse: não, eu tô viva, eu tô bem. Ela não é perigosa, eu não sei o que houve com ela. De algum jeito, ela a protegeu. Ela deve ter achado que a Sarah não queria machucá-la daquela maneira. Sarah Svensson foi mandada para casa, longe da comunidade. Eles não informaram nada à polícia. Então, ela não sabia sobre o incidente. Devido a este ataque anterior, Sarah Svensson torna-se uma pessoa de interesse. Após interrogarem Helg e ele ter mencionado Sarah Svensson, começamos a achar que havia inveja ou algo entre Sarah Svensson e Alexandra. Continuamos a não saber por que Danny Lind tinha sido baleado. Examinando mais de perto, a polícia descobre que a ex-babá vive com o pai em outra cidadezinha sueca. Começamos a verificar os nossos registros e descobrimos que ela não tinha um carro, mas seu pai, por outro lado, tinha 2 carros, um Saab e um Volvo. Enviamos nossos peritos para investigar carros similares e para medir o tamanho e marcas dos pneus. Nós descobrimos que o Volvo do pai de Sarah apresentava as mesmas marcas dos pneus que coletamos no local do crime. Aumentando as suspeitas, a polícia notou em seus registros que Sarah Svensson tinha passado por um dos bloqueios pouco depois do ataque. Na hora, entretanto, ainda se acreditava que o atirador mascarado fosse um homem. Eles pararam o primeiro carro, se aproximaram e era um Volvo. O motorista era uma mulher. Eles se identificaram como sendo policiais e pediram para ver a habilitação de motorista. Os policiais notaram que era uma jovem bonita que estava indo para a casa de seu pai. Eles desejaram uma viagem segura, disseram para ela dirigir com cuidado e a deixaram passar pelo bloqueio. Em 11 de janeiro, um dia depois do tiroteio, Sarah Svensson é detida para interrogatório sob suspeita de homicídio e tentativa de homicídio. Sarah Svensson era certamente uma suspeita estranha. Ela era bem educada, ela era jovem. E esse tipo de crime, em que há um tiroteio e um homicídio a sangue frio, é muito raramente cometido por uma mulher. Embora fosse uma assassina improvável, Sarah decide encerrar o mistério quando, de repente, confessa o crime. Ela alega que comprou uma arma e um silenciador caseiro de uma conexão clandestina em Estocolmo. Na manhã do crime, ela estaciona perto da floresta, coloca uma meia preta na cabeça e vai para a casa dos Fosmo, primeiro atirando em Alexandra na cama. Como o silenciador caseiro não funcionou direito, ela usou um travesseiro para abafar a arma quando atirou em Daniel Lind. Ela contou à polícia que fez isso e descreveu como o fez. E a sua história parecia bater com o que a polícia tinha descoberto. Sarah Svensson até desenhou um mapa detalhado mostrando onde ela descartou evidências importantes. Ela tentou se livrar da roupa enquanto estava fugindo. Ela foi jogando em latas de lixo em diferentes lugares quando estava dirigindo para fora de Knutby. Sarah Svensson jogou a arma da Ponte Urdon na água. Enquanto os mergulhadores procuram a arma, a polícia facilmente recupera os outros itens descartados em sua rota de fuga, incluindo o silenciador caseiro e os sapatos que a ligavam ao local do crime. Quando os sapatos dela foram recuperados, pudemos compará-los com as pegadas que tínhamos e o tamanho e desenho eram compatíveis. Mas apesar da confissão, Sarah disse pouco sobre o motivo de ter atacado as duas vítimas. A polícia suspeita de inveja no homicídio de Alexandra Fosmo, mas não vê nenhum motivo para Sarah querer atirar em Daniel Lind.
Ela acabou não revelando nada sobre os motivos. Também curioso é o fato de ela repetidamente insistir que agiu sozinha. Sarah Svensson foi, desde o começo, muito, insistente em dizer que era a única pessoa envolvida naquele tiroteio. Ela disse à polícia que fez aquilo sozinha, que não havia ninguém mais envolvido naquilo. Isso, é claro, deixou a polícia desconfiada. Informados da detenção, os membros da igreja local também suspeitam que Sarah Svensson pode ter sido ajudada no crime. Naquele momento, todo mundo estava chocado. Mas também sentíamos que não seria possível ela estar sozinha naquilo. Estávamos com medo de que pudesse haver alguém mais, escondido no mato, só esperando para matar mais um de nós. Todos na igreja tinham medo de ser mortos. Podia ser possível que fosse um ataque à nossa igreja. A gente tinha esse pensamento maluco. Era tão inacreditável o que estava acontecendo. Daniel Lind se recupera no hospital. E depois de oferecer uma pista importante para a polícia, o pastor Helge Fossmo lamenta a perda de sua esposa com a ajuda da congregação. Ele estava chorando e nós, em família, reunidos na dor. Porém, a investigação tem uma reviravolta bizarra. Em interrogatórios subsequentes, Sarah Svensson finalmente revela mais sobre os seus motivos. Ela explica que, ao atirar nas duas vítimas, estava seguindo ordens de Deus. Ela contou à polícia que estava ouvindo a voz de Deus dizendo para ela fazer aquelas coisas. Ainda mais curioso, ela alega que as ordens vinham na forma de mensagens de texto. Sarah Svensson contou para a polícia que ela recebia a informação de Deus pelo celular dela para matar Alexandra e para matar Daniel. As misteriosas mensagens tornam-se foco importante da investigação, assim como o pastor Helge Fossmo. Um segredo de seu passado pode trazer nova luz sobre o brutal crime. 2004. Em Knutby, Suécia, a polícia está investigando o homicídio de Alexandra Fossmo e a tentativa de homicídio de Daniel Lind, ambos membros de uma rígida comunidade pentecostal. As notícias de que uma tranquila babá chamada Sarah Svensson confessou os crimes causam uma agitação na mídia. Uma comunidade religiosa reclusa é agora manchete nacional. A aldeia foi invadida por jornalistas, fotógrafos, câmeras. Aquela aldeia tornou-se a aldeia mais famosa da Suécia. Depois que Sarah Svensson foi detida, é claro que tentamos obter a maior quantidade de informação possível sobre ela, mas não foi muito fácil naquele ponto, porque os membros da congregação não queriam falar a respeito. Eles não queriam falar absolutamente nada. Aumentando o clima de desconfiança, alguns repórteres classificaram a congregação como um culto. Havia pessoas cercando as nossas casas diariamente, helicópteros, câmeras, jornais, porque o caso se tornou gigante. Publicaram coisas sobre nós, sobre a nossa família, a nossa igreja, e que não eram verdadeiras. A situação não afetava só a nossa congregação, afetava toda a aldeia, uma aldeia, sabe, uma aldeia pequena que não era grande. Afetava todos na aldeia. Com certeza, todo mundo. Membros de igreja incomodados pela população. Enquanto isso, a polícia continua a investigar o crime. Sarah Svensson confessou, mas ela também fez a bizarra alegação de que Deus a tinha instruído para dar os tiros, comunicando-se com ela pelo celular. Ela estava recebendo mensagens de texto pelo celular, com instruções do que fazer. Instruções para ir a Estocolmo e tentar comprar uma arma. Ilegal, é claro. Instruções sobre o dia, a hora e em que casas ela iria para dar os tiros. Segundo Sarah, as mensagens também continham citações da Bíblia para dar coragem a ela para cometer os crimes. A paga do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna.
Embora qualquer mensagem de texto relevante tenha sido deletada nos últimos meses, Sarah recebeu 400 mensagens de um celular pré-pago não registrado, terminando com os números 1293. A polícia notou que havia 18 mensagens do misterioso celular na manhã do duplo tiroteio. Enquanto a polícia tentava descobrir mais sobre o celular, ela também investigava a fundo o pastor Helge Fosmo. Ninguém acreditava que ele estivesse dormindo durante o assassinato de sua esposa. Creio que a polícia estava achando, talvez, que ele estivesse mentindo. Ou que nem estivesse em casa. Não dava para acreditar que ele estivesse no quarto ao lado e não pudesse ouvir nada. Um incidente no passado de Helge Fosmo aumenta as suspeitas. Descobriu-se que Alexandra não é a única esposa que o pastor havia perdido tragicamente. Sua primeira esposa, Helen, também morreu subitamente sob circunstâncias misteriosas. 5 anos antes, Helge morava com Helene na mesma casa em Knutby. Um vizinho passou lá uma manhã logo cedo, numa visita marcada. Quando ninguém atendeu a porta, o vizinho entrou e encontrou Helge ainda dormindo em sua cama. Os dois homens conversavam quando ouviram água correndo no banheiro. Como Helene não respondeu aos chamados, eles arrombaram a porta. Helene estava na banheira, submersa na água. A história era que ela estava no chuveiro e caiu na banheira, batendo a cabeça na torneira. E a torneira também combinava com o ferimento em sua cabeça. Na época, a polícia considerou a morte acidental. Achamos que seria bom reabrir aquele caso e investigar mais uma vez. Curiosamente, há estranhas discrepâncias no arquivo. A autópsia realizada na época revelou que Helene tinha uma quantidade letal de medicamento em seu sangue, um fato importante que nunca chegou no relatório final da polícia. Ela estava cheia de comprimidos para dormir. Tudo parecia um pouco estranho. Eu acho que houve algum problema na comunicação entre os médicos. E com a perícia, e com os médicos legais e a polícia. Assim, essa informação realmente não chegou ao conhecimento da polícia. Considerando as duas mortes, Helge Fosmo está ganhando terreno como uma pessoa de interesse no homicídio de suas duas esposas. Um importante avanço com relação às misteriosas mensagens de texto abre caminho para a investigação. Janeiro de 2004. Em Knutby, Suécia, uma babá chamada Sarah Svensson confessou ter tentado matar Daniel Linde e de ter matado Alexandra Fosmo. Mas a polícia acredita agora que ela não agiu sozinha. Uma pista para a investigação é a alegação bizarra de Sarah de que recebia mensagens de Deus incitando-a a cometer o crime. Foi muito difícil para os interrogadores convencer Sarah Svensson de que as mensagens não eram de Deus, que deviam ser de outra pessoa. Em meados de janeiro, há alguns avanços importantes. Apesar de Sarah ter apagado as mensagens de texto relevantes, a polícia identificou o número do celular pré-pago que possivelmente as enviou, referindo-se a ele como celular S na investigação. Como os celulares se comunicam enviando sinais para as torres de celulares próximas, é possível identificar a localização geral de um celular em qualquer ponto. Embora o misterioso celular S parece ter residido principalmente em Knutby, em algumas poucas ocasiões, o seu sinal sugeria viagens de estrada para outras partes da Suécia. Em mais de uma ocasião, o celular S seguiu o exato itinerário de viagem do pastor Helge Fosmo, já suspeito de ser um possível cúmplice no assassinato de sua própria esposa. O celular S também parece acompanhar as atividades do celular conhecido e registrado de Helge. Vimos na lista de celulares que este em especial, o pré-pago, estava junto com o de Helge, estavam bem perto um do outro. O celular normal de Helge e este celular X. Ele devia conhecer este celular. Quando mostraram as evidências de que Helge estava por trás das mensagens, Sarah parece genuinamente chocada. Ela achou difícil de acreditar que ele estivesse envolvido, que ele estivesse enviando as mensagens. Ela teve dificuldade em aceitar isso no início.
Ela realmente acreditava que recebia as mensagens de Deus. Sentindo-se traída, Sarah começa a revelar mais informações sobre o seu relacionamento com o pastor. Ela admite que teve um longo romance com Helge Fossmo enquanto morou em sua casa como a babá da família. Por vezes, ele falava sobre como Deus poderia decidir que era hora de sua esposa Alexandra morrer. Ele até sugeriu que Sarah poderia ser chamada para agir como um instrumento de Deus. Helge perguntou a Sarah um ano antes se ela mataria um ser humano. E ela respondeu que não. Isso foi no verão. No outono de 2003, ele perguntou de novo se mataria alguém. Mas ela disse que não. Então, ele perguntou se fosse a vontade de Deus, se ela mataria. E ela respondeu que sim, talvez. Embora a polícia ainda não tivesse evidência concreta sobre o conteúdo das mensagens de texto, agora acreditam que Helge se passou por Deus, instruindo Sarah Svensson para matar Alexandra. Mas por que Sarah foi enviada depois para matar o vizinho de Helge, Daniel Lind? 21 de janeiro. Ainda temendo haver uma conspiração maior em andamento, a polícia instala grampos em vários telefones da congregação. Por meio dos grampos, a polícia faz uma surpreendente descoberta. O pastor Helge Fossmo também parece estar romanticamente envolvido com outra mulher chamada Annette Lind. Annette Lind era a esposa abandonada de seu vizinho Daniel Lind, a outra vítima no duplo tiroteio. A polícia chama Helge e Annette para interrogatório, esperando obter conversas telefônicas reveladoras entre os dois posteriormente. Quase que imediatamente após terem sido interrogados, eles pegam seus celulares e ligam um para o outro. E a polícia, é claro, tinha grampeado esta ligação. Então foram para a sala de escuta depois do interrogatório para ouvir as ligações. A conversa, na verdade, era sobre o último interrogatório. Se as perguntas tinham sido difíceis de responder, se a polícia tinha sido dura, depois declararam que apoiariam um ao outro e que se amavam. Essas ligações ofereceram à polícia todos os motivos. Agora parece claro que, além de ter um caso com sua babá Sarah, o pastor Helge Fossmo também estava envolvido com a esposa de seu vizinho, Annette. Persuadindo Sarah a matar sua esposa e o marido de Annette, Helge poderia eliminar todos os obstáculos para ele e Annette ficarem juntos sem ter de cometer o crime. Em 21 de janeiro de 2004, a polícia conduz uma ampla batida em Knutby, fazendo buscas em casas e veículos, apreendendo computadores e celulares. O pastor Helge Fossmo e Annette Lind são detidos. Achamos que ela tivesse informação sobre esse tiroteio e que talvez tivesse participado no planejamento disso. Comecei a coletiva de imprensa fazendo um anúncio que estas duas pessoas foram detidas para interrogatório, que elas eram suspeitas, que tínhamos descoberto que eles tinham um relacionamento e que a polícia via um motivo para os tiroteios. O que inicialmente parecia um ato louco de inveja de uma mulher, agora parece uma conspiração mais ampla envolvendo dois diferentes triângulos amorosos. Houve realmente um silêncio na sala. Eu acho que foi uma grande surpresa para quase todo mundo presente. Muitos na congregação acharam difícil de acreditar que o pastor Helge Fossmo estava envolvido num caso, muito menos num homicídio. No início, todos achamos que isso estava errado. Todos nós o protegemos. Não era possível, ele não podia ter feito aquilo. Ao mesmo tempo, a polícia ainda não tem evidência física concreta implicando Helge Fossmo ou Annette Lind aos tiroteios realizados por Sarah Svensson. Mas uma descoberta forense envolvendo o celular de Sarah logo daria tudo o que eles precisavam. 28 de janeiro de 2004. Na Suécia, o pastor Helge Fossmo e sua amante Annette Lind foram detidos pelo homicídio e tentativa de homicídio de seus cônjuges.
Embora nenhum deles tivesse puxado o gatilho, a polícia acredita que o pastor se passou por Deus por mensagens de texto para convencer uma jovem religiosa chamada Sarah Svensson para cometer os crimes. O investigador Leif Spamble está no comando do interrogatório do proeminente pastor após a sua prisão. Fui até a cela onde ele estava e o levei para a sala de interrogatório. E o seu advogado também estava presente e ficamos sentados na sala. Minha primeira impressão foi de que ele era um pregador. Estava sentado de costas retas. Dava a impressão que dizia: sou um pastor e eu não cometi este crime. Embora Helge negasse qualquer participação na morte de sua esposa, ele admite ter casos com Sarah Svensson e Annette Lind. Às vezes, ele encontrava as duas mulheres sob o mesmo teto de sua esposa. Quando Alexandra estava dormindo, Annette vinha para a casa deles e os dois ficavam juntos. Mas a Sarah também estava dormindo lá. Depois que a Annette ia embora, a Helge descia e chamava: Sarah, pode subir agora. Diante da evidência, Helge também é forçado a admitir ser o dono do misterioso celular S, o celular em constante contato com a assassina Sarah Svensson. Mas ele nega ter enviado à sua ex-babá religiosas mensagens de texto incitando-a a cometer o crime. Esperando provar o contrário, a polícia submete o celular de Sarah a especialistas em recuperar dados numa firma particular em Uppsala. Quando você deleta qualquer coisa de seu celular, você pode até não conseguir ler, mas é possível recuperar a informação porque não é gravado por cima. Você até pode recuperá-la. O celular não tem nenhuma mensagem armazenada na sua memória interna, mas tem espaço para até 20 mensagens no seu cartão SIM. O cartão SIM tem 20 posições para mensagens de texto e vimos que 7 dessas 20 posições estavam ativadas e eram mensagens de texto totalmente legíveis. As mensagens legíveis não estavam relacionadas à investigação, mas um software especial ajuda a examinar o resto do cartão. Também examinamos as 13 posições vazias e vimos que havia alguma informação e decidimos convertê-la. E convertemos a informação de 13 posições para mensagens legíveis. E lá estavam incríveis mensagens de texto com informações muito interessantes. Uma das mensagens dizia, por exemplo, há 1 hora para matar e há 1 hora para curar. Havia uma mensagem dizendo que a primeira coisa que você deve fazer é porque deve fazer. E a segunda coisa que deve fazer é por amor a ele. A verdadeira explicação era que a primeira coisa era matar Alexandra e a segunda coisa era matar Daniel. Para a polícia, as mensagens de texto confirmam a história de Sarah Svensson, acrescentando evidência crucial de que Helge Fossmo foi cúmplice no crime. As mensagens de texto do celular poderiam ser vistas como um encorajamento para ela realizar o tiroteio. Annette Lind é solta no começo de fevereiro depois que a polícia determinou que ela não sabia do plano de assassinato. O pastor Helge Fossmo e a babá Sarah Svensson foram a julgamento em maio de 2004. Sarah Svensson foi acusada de homicídio e tentativa de homicídio e Helge Fossmo foi acusado de incitamento ao homicídio e tentativa de homicídio. Helge também é acusado de homicídio de sua primeira esposa, Helene, cuja morte a polícia acredita que não foi acidental. A cobertura da mídia foi enorme. Era manchete diária durante o julgamento. Este caso era tão inacreditável que, se alguém tivesse escrito como um livro ou roteiro para um filme, nunca teria sido publicado. Seria considerado irreal e estranho demais, saído do nada. Mas era realmente o que tinha acontecido. O mais importante era a história de Sarah Svensson, que parecia correta em cada detalhe, e essas mensagens de texto que vieram do celular dele para o dela e que só poderiam significar
o encorajamento para ela fazer isso, atirar naquelas pessoas. Um momento central no julgamento foi quando Sarah Svensson contou a sua história. Foi um momento, assim, muito comovente. Ela estava sob muita pressão, podemos dizer. Ela teve dificuldade em contar. Ela foi interrogada por cerca de 7 horas naquele dia no tribunal. E ela estava mais ou menos contando a história do primeiro dia que chegou a Knutby até o tiroteio em janeiro. Eu lembro quando ela estava contando como tinha estacionado o carro e estava andando na direção das casas. Num certo ponto, ela parou no caminho e tirou o celular para ver se tinha alguma mensagem nova. Ela esperava que a mensagem dissesse a ela para parar. Foi realmente quando me dei conta de que toda aquela história era absurda. Ali estava uma mulher de 26 anos, olhando para o celular dela, esperando para ver uma mensagem para ela não matar. Apesar de Helge declarar sua inocência, a promotoria pinta um retrato vívido de um homem que usou sua autoridade religiosa para seduzir e fazer lavagem cerebral numa jovem e, no fim, convencendo-a a cometer os crimes. Eu acho que Helga controlou Sarah, dizendo que era a vontade de Deus. E como ela confiava em Helga, como sendo um homem de Deus, ela acreditava mais nas suas palavras do que acreditava no que era certo. Ele a fez acreditar que era a vontade de Deus que ela atirasse em Alexandra. Para mim, que sou religiosa, é a pior coisa que se pode fazer usando o nome de Deus dessa forma tão horrível. Para minar mais ainda a afirmação de inocência de Helge, membros do tribunal são levados à casa dos Fosmo para uma recriação da manhã do crime. Bom, o tribunal foi levado para a casa dos Fosmo e para o quarto das crianças, onde Helge Fosmo disse estar dormindo durante o tiroteio. Havia um policial naquele quarto onde Alexandra foi baleada. Ele estava segurando o mesmo tipo de arma que Sarah Svensson usou. Ele ia atirar num balde de areia e papel grosso. Quando o tiro foi dado, podíamos afirmar com toda certeza que foi ouvido pela casa toda. Eu teria sido acordado se alguém tivesse atirado. Helge Fosmo é considerado culpado de incitação no homicídio e tentativa de homicídio de sua esposa Alexandra e de seu vizinho Daniel Lind. Mas devido à insuficiência de provas, ele é considerado inocente de matar sua primeira esposa Helene. Ele é condenado à prisão perpétua. Pela personalidade de Helga, ele precisava estar no controle. É como um tipo de rua principal aqui. Sexo, poder sobre as mulheres, faz você se sentir um homem. Talvez não haja mais motivos do que simplesmente ele ter a necessidade de conquistar mulheres. Talvez seja só isso. Eu me sinto uma idiota. Vou me sentir enganada pelo resto da vida. Porque eu olhava nos olhos dele e sinceramente acreditava nele, em cada palavra. Eu confiava nele como sendo um homem de Deus. Isso será um pesadelo pelo resto da minha vida. Sabe, lembrar que estive tão próxima de uma pessoa e nunca descobri que fosse tão diabólico. Ele sempre planejou como matar a minha irmã. Sarah Svensson é condenada por homicídio e tentativa de homicídio. Ela foi considerada pelo tribunal ser mentalmente doente e foi condenada a cuidados psiquiátricos. E ela teve cuidado psiquiátrico controlado por um juiz, na verdade. Ela não será liberada do hospital só depois que um juiz disser que pode. Acho que ela se sentia uma mulher destruída. Ela realmente achou que fez a vontade de Deus. Por mais estranho que pareça, ela achava isso. Hoje, Helge Fosmo continua atrás das grades. Mas seus crimes ainda assombram a congregação pentecostal na pequena aldeia de Knutby. Junto com a perda de vida, veio a perda da confiança. Foi muito triste o que aconteceu para a comunidade e para as famílias
de Alexandra e Daniel. Um assassino mata muito mais do que apenas uma pessoa. Ele fere levando vidas, mata muito mais pessoas. Como é que os meus filhos poderão confiar em alguém de novo? Seu próprio tio matou a tia. E o mais triste, para qualquer um que perde alguém, é que a pessoa que você lembra é o assassino. A pessoa que perde a vida é esquecida. A vida continua. Aqueles que deveriam ser esquecidos são os assassinos, porque eles não valem nada para serem lembrados.